Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 115 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto a ser estudado hoje será a parte 6 da revisão das classes gramaticais. E hoje vamos estudar então a conjunção. Nossos objetivos são revisar a classe gramatical das conjunções. Conjunções, pessoal, são palavras, cuja função é reunir ou relacionar orações dentro de um enunciado. Quando houver duas ou mais palavras com a função de conjunção, a gente chama de locução conjuntiva, As conjunções e as locuções conjuntivas, elas têm como objetivo unir duas ou mais orações, dentro de um período. Essa classe de palavras, ela pode ser dividida em conjunções subordinativas e também conjunções coordenativas. Muito bem, quando a gente estudou as orações coordenadas e as orações subordinadas, a gente precisou estudar as conjunções. Então, você com certeza, já sabe do que nós iremos falar. O cachorro fugiu de casa, mas voltou no dia seguinte. O que eu tenho aqui, ó? O cachorro fugiu de casa é uma oração. E o cachorro voltou no dia seguinte é outra oração. Esse mas que apareceu aqui no meio, ele está unindo essas duas orações, que a gente chama de orações coordenadas, Porque elas são orações independentes. Então aqui é um caso de conjunção coordenativa. Agora, no segundo exemplo, eu soube que você se machucou. Esse que aqui é uma conjunção que eu vou chamar, de conjunção subordinativa integrante, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho duas orações que são subordinadas. Uma é subordinada à outra. Eu soube e que você se machucou. Então, elas não têm independência sozinhas, elas precisam estar juntas, E essa relação de dependência entre elas dá uma relação de subordinação, Então, esse que está unindo as duas e existe ali uma relação de subordinação, entre elas. Vamos começar, então, relembrando as conjunções coordenativas, que são as conjunções que unem orações que são independentes entre si e que podem ser compreendidas de forma completa uma sem a outra, Então, por isso, orações coordenadas e conjunções coordenativas, ok? Voltando, então, ao exemplo dado lá anteriormente, o cachorro fugiu de casa, mas voltou no dia seguinte. Eu tenho ali duas orações que eu chamo de coordenadas, de independentes. O cachorro fugiu de casa é uma oração, o cachorro voltou no dia seguinte é a outra oração. Mas para melhorar, falando aqui coesivamente, eu juntei as duas e fiz uso de uma conjunção que vai estabelecer essa relação de sentido entre as duas orações, ok? E vamos então agora aos grupos das conjunções coordenativas, que são 5 grupinhos, Começando então com as conjunções coordenativas aditivas, que são aquelas que dão ideia ou estabelecem relação de adição entre as orações, ok? Nós temos ali como conjunções aditivas o e também o nem, uma locução aditiva pode ser o mas também, com o sentido, então, de adição. Era uma pessoa brincalhona e ativa. Corria e brincava e cantava. Não estava feliz nem
triste. Lembrando que ali eu tenho o verbo subentendido, né? Não estava feliz, nem estava triste. Então eu não preciso reforçar o verbo, eu posso deixar ele subentendido. Então aqui, né, tudo isso que eu pintei aqui de vermelhinho são as conjunções coordenativas aditivas. Da mesma forma, ali no primeiro período, era uma pessoa brincalhona, eu deixei o verbo também oculto, ó. Era uma pessoa brincalhona e era ativa. E era uma pessoa ativa, certo? Mas eu deixei apenas subentendido. Então a gente tem que prestar atenção também nesse tipo de situação, né? Quando o verbo ele ficar subentendido dentro da oração. Segundo grupo das conjunções coordenativas são as adversativas, que vão estabelecer uma relação de oposição entre as orações ou os termos conectados. Alguns exemplos de conjunções adversativas: mas, porém, todavia, contudo, senão quando ele tiver o mesmo sentido do mas. Não gostava dele, porém tinha um bom convívio, né? O que eu tenho? Uma relação aqui de oposição. Mesmo não gostando, conviviam bem. Ou seja, são duas ideias contraditórias, né? De oposição, de adversidade. Terceiro grupo das conjunções são as coordenativas alternativas, que estabelecem o quê? A relação de alternância entre as orações e os termos conectados, tá? Eu posso ter aqui, por exemplo, né, somente o ou, que dá essa ideia de alternância. Posso repetir ou, ora, ora, já, né? Quer. Então, elas podem aparecer também repetidas, né, entre os termos que elas estão ligando. Vamos resolver isso ou não nos encontramos mais, né? Então, eu tenho aqui a relação de alternância, de escolha, de possibilidade. Quarto grupo das conjunções coordenativas conclusivas, que o nome já diz, estabelecem relação de conclusão entre as orações. Algumas conjunções conclusivas são o pois, o portanto, o logo, assim, o então. O céu estava muito escuro, portanto, ia chover, né? Olha a ideia de conclusão ali. Se o céu estava escuro, a conclusão é que nós chegamos é que vai chover, tá? E o quinto e último grupo das conjunções coordenativas, que são as explicativas, que exercem a relação de explicação entre as orações, né? Quais são, então, as conjunções explicativas? O pois, o porquê, o porquanto, o que quando ele tiver o mesmo valor do pois e do porquê, né? Amava o verão, pois sempre ia para a praia, né? Ou porque sempre ia para a praia, né? Tá dando uma explicação. Estou explicando por que eu amo o verão, né? Então, sempre é importante você observar essa relação, né, que a conjunção estabelece dentro do período. Vamos agora falar um pouquinho das conjunções subordinativas. Então, quando nós temos uma oração que depende de outra oração, né, que exerce com ela uma relação de dependência, a gente diz, então, que ela é uma oração subordinada. E dentro desse contexto, a gente vai ter a oração que eu vou chamar de oração principal e vou ter a oração subordinada a essa oração principal. E aí, a conjunção, né, que vai ligar a oração subordinada à oração principal, eu vou chamar de conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas podem ser integrantes ou adverbiais, né? Elas podem ligar aqui orações diferentes. As conjunções integrantes, elas servem para unir orações que a gente chama de substantivas, que a gente já estudou, né, durante esse ano, que possuem, né, em relação à oração principal, elas desempenham, né, em relação à oração principal,
a função de sujeito, a função de objeto, a função de predicativo, de aposto ou ainda de complemento nominal, né? E quais são as duas conjunções integrantes? É o que e o se. Só tem duas integrantes e são essas duas. E elas estão aonde? Nas orações substantivas. Não sabe se vai à festa no sábado. Então, esse se é uma conjunção integrante, né? Não sabe o quê? Se vai à festa no sábado, é o complemento do verbo sabe. Se é o complemento do verbo sabe e não tem preposição, é um complemento que desempenha função de objeto direto. Então, toda essa oração aqui, ela desempenha a função de objeto direto, né? Então, por isso que a gente chama de oração substantiva. Eles gostariam que tudo fosse perfeito. Esse que é uma conjunção integrante, né? Eles gostariam, né? Gostariam o quê? Que tudo fosse perfeito, né? Também está complementando ali o verbo gostariam, né? Também é uma oração substantiva. E as conjunções subordinativas adverbiais são aquelas que vão introduzir orações subordinadas adverbiais, que a gente também já estudou, e que são subdivididas então em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Cada uma delas também, né, estabelecendo uma relação entre a oração principal e a oração subordinada. Como não havia estudado, foi mal na prova. Esse como, né, que está iniciando o período, é a conjunção subordinativa causal. Por quê? Porque está indicando uma causa, né? Elas iniciam orações com relação de causa, né? Por isso causal, motivo da oração principal. Quais são as conjunções subordinativas causais? O que, o porquê, o como, entre outras. Sempre que tiverem valor de causa, né? Relação de causa. Eu posso trocar esse como pelo porquê, né? Por quê? Porque tem a mesma relação, o mesmo valor, ó. Foi mal na prova porque não havia estudado, né? Então eu ainda posso também inverter o período. Posso ter a conjunção no meio, posso ter o período sendo começado pela conjunção. Essa ordem aí não vai interferir na relação de sentido, né? Então, bem importante que você observe a relação de sentido que se estabelece entre as orações, porque essa é a função da conjunção. Ficaremos em casa, a não ser que faça sol. Agora eu exemplifiquei aqui para vocês uma locução conjuntiva condicional. A não ser que. É uma locução. Esse tipo de locução, né, inicia orações que exprimem o quê? Condições necessárias para realizar o que se declara na oração principal, ou fato real ou suposto, que contradiz o que foi expresso na oração principal. Como exemplo, nós temos as conjunções se, caso, e as locuções sem que, uma vez que, contanto que, entre outras, né? Que dão essa relação de condição. Posso trocar ali por uma outra? Posso, ó. Ficaremos em casa, né? Se não fizer sol. A não ser que faça sol. Se não fizer sol, ficaremos em casa, né? Eu posso também modificar ali a construção aplicando uma outra conjunção do mesmo grupo para estabelecer a ideia de condição. Ou, se não fizer sol, ficaremos em casa, né? Posso começar o período pela conjunção condicional. E agora, nessa tabela aqui, nós temos as demais conjunções. Então, eu exemplifiquei ali com uma causal e uma condicional. Mas nós temos, né, todas as outras. Então, aqui eu tenho, na primeira coluna,
a classificação, né? Qual é o tipo de conjunção. Na segunda coluna, exemplos de conjunções e locuções conjuntivas de cada um dos grupos. E lá no finalzinho, temos um exemplo dentro de um período, né? Para exemplificar o uso ali da conjunção. Então, a professora vai ler mais um aqui para vocês, depois vocês podem ler essa tabelinha toda, né? Aí, né, eu não vou ficar lendo porque senão nós vamos nos alongar demais. Eu vou escolher uma aqui, né? Eu vou escolher a comparativa. Então, conjunção comparativa, quais são? Como, tal qual, que ou do que, assim como, mais que, menos que dá essa relação de comparação. Exemplo, a menina era delicada como uma flor. Cadê o verbo? Ó, subentendido. A menina era delicada como uma flor era delicada, ok? Então sempre, né, fazer essa análise aí, ver se o verbo ele não ficou implícito, né? Não ficou subentendido dentro do período, ok, pessoal? Então terminem aí de fazer a leitura, né, dessa tabelinha. Tem aí todas as conjunções subordinativas. E depois disso, vai lá para os exercícios, né? Não pula essa etapa porque ela é muito importante para fixação aí do conteúdo a respeito das conjunções. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!